Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto no momento, sobre pacientes em unidade de terapia intensiva com a doença do momento, que é o Covid-19, que é o coronavírus. Muitas pessoas andam pesquisando sobre a pronagem, paciente em prona em unidade de terapia intensiva. Muitos estão perguntando por que faz essa manobra um paciente com esse quadro, como está mais agravado. A gente precisa especificar que a posição prona é uma das posições aí que auxilia, um paciente em ventilação mecânica, mas também tem situações que pacientes não ventilados, invasivos também utilizam em âmbito hospitalar. A posição prona é uma manobra utilizada para combater a hipoxemia. Nos pacientes com a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é o SDRA, ou síndrome da angústia respiratória aguda, que é o SARA, também é uma sigla muito comum. Essa posição prona, ela melhora a troca gasosa por meio da expansão da região dorsal, dos pulmões, na parte de trás, que é literalmente nas costas, e aumentando o volume respiratório pulmonar, ou seja, ele melhora a ventilação perfusão. Ele é um procedimento barato e inofensivo, ou seja, dá para ser feito num ambiente da terapia intensiva com uma equipe em específico e capacitada, e quando é realizado de forma sincronizada. Ele é utilizado como adjuvante numa terapia de suporte ventilatório na tentativa de aperfeiçoar uma troca gasosa em pacientes graves. Pacientes em SDRA ou SARA, o que acontece? Com a hipoxemia, existe volumes no pulmão, vou falar isso em línguas de leigo, tá? O que acontece? A doença do Covid, pelos estudos que são feitos, o pulmão começa a infiltrar líquidos, infecções, inflamações, então começa a dificultar a expansão torácica. Então o paciente fica literalmente como se fosse num lago, se afogando. Ele fica com aquela dificuldade em tentar respirar. Por isso que é feita a prona. O paciente fica em decúbito dorsal, ele tende a ter a dificuldade a expandir a caixa torácica devido à pressão na dorsal estar diretamente no leito, ocasionando a dificuldade e aumento da expansão torácica. Quando eles colocam o paciente em prona, quando a gente coloca, a gente tende a abrir uma expansão torácica melhor, onde a região torácica ela fica livre para poder fazer os movimentos expansórios e inspiratórios. Então, ou seja, o paciente está de bruço, literalmente prona, de bruço, ele vai fazer um movimento de respiração com o ventilador mecânico. O dorsal dele está livre, então ele consegue expandir com melhora, para poder aperfeiçoar a troca gasosa num paciente em crítico. Funciona bastante quando o paciente tem obesidade mórbida, paciente já com peso um pouco além do normal, paciente anasarcado também funciona. Paciente que já chega no estado crítico, já entubado imediatamente, já com a troca gasosa muito ruim, retenção de CO2, de gás carbônico, então para feita uma melhor oxigenação, tende a fazer esse tipo de manobra. Esse tipo de pronagem, que é a posição muito utilizada aí nos pacientes críticos, ele é atribuída a vários mecanismos e pode ser de forma isolada ou associada a algum fator. O que pode contribuir a esses fatores, principalmente colabamento alveolar, redistribuição da ventilação alveolar e redistribuição da perfusão. Quando o pulmão está colabado, o que é o colabamento? Quando o pulmão está praticamente grudado, ele diminui sua forma natural, tem a dificuldade da elasticidade, de expansão. Então, com essa posição, ele estabiliza um pouco melhor o paciente, podendo aumentar a sua oxigenação venosa. A gente pode até ver em exames laboratoriais a melhora da gasometria venosa arterial do paciente, e assim vai podendo aos poucos auxiliar uma melhora de um paciente no quadro de SARA ou SDRA. Mas é somente para esse caso da Covid? Não. Há esses tipos de doenças pulmonares, é muito comum pacientes com distúrbios pulmonares muito graves ter esse tipo de posicionamento, a posição que é a prona. É muito contraindicado a prona para instabilidade hemodinâmica refratária do paciente, com exemplo de uso de drogas vasoativas, principalmente em dosagens altas, tá? Porque qualquer movimento a gente faz no paciente instabiliza hemodinamicamente. O que é estabilizar hemodinamicamente?
O paciente está com um medicamento que modifica a pressão. Ele precisa manter a pressão estável. Se o paciente é movimentado de um lado para o outro, sem os critérios, né, que tem que ser feitos, acaba diminuindo demais a pressão ou podendo aumentar demais a pressão, estabilizando o paciente, que literalmente o que a gente fala. Também outra instabilidade que também é ruim de fazer essa movimentação é o trauma de tórax. É impossível a gente mexer num paciente com fratura de costela, com perfusão de arma branca, por exemplo, queimaduras em geral, trauma de abdômen, monitorização intracraniana, mexe muito também, né, com a parte neurológica do paciente. Pacientes em hemodiálise também é muito difícil de a gente fazer o movimento prona devido, né, à situação onde se encontra. O paciente ele não pode ficar se movimentando muito devido à instabilidade da pressão, principalmente. Lesões medulares, cirurgias recentes e circulação, cirurgia também que envolve até circulação extracorpórea, também são contraindicações para a posição prona. É muito assim, um procedimento sincronizado, dependemos de 4 a 5 pessoas para fazer esse procedimento. Uma deverá permanecer lá na cabeceira, na cabeça do paciente literalmente, e ele é responsável para fazer o movimento dentro do tubo endotraqueal, no movimento de virar o paciente e posicionar o tubo numa situação confortável para o paciente. Ele também pode comandar a sua equipe a posicionar, né, certinho, né, todo mundo sincronizado para fazer os movimentos da prona, para todo mundo fazer sincronizado o movimento sem prejudicar os dispositivos, a estabilidade do paciente e enfim. A segunda pessoa, ela vai ficar encarregada de cuidar dos catéteres. Quem está geralmente na parte de cima da pessoa, né, tem a cabeça, a pessoa está na cabeça, a pessoa está no tronco. Uma das pessoas que está no tronco do paciente, onde se encontra o dispositivo que é o catéter venoso central, por exemplo, ou um dreno, ou uma sonda vesical, ele vai estabilizar o catéter e vai virar junto com o paciente para não perder esse catéter, para não perder esse dreno, fazendo um movimento sincronizado com a pessoa do outro lado que está da cama do paciente. A terceira e a quarta pessoa, elas ficam posicionadas um de cada lado do leito, ou seja, eles serão responsáveis no momento da virada do paciente, né? Vão posicionar lençóis, vão deixar tudo preparado para poder virar o paciente. E em decúbito lateral, primeiramente vai se virar lateralizado para movimento, né, onde ele tem que ser pronado, e em seguida pronando o paciente. Os braços do paciente, quando está em posição prona, geralmente eles têm que ser posicionados ao longo do corpo ou a posição de nadador, um braço para cima, outro para baixo, justamente para evitar também o peso, né, dos dispositivos, o peso do ombro também em cima, né, da rede torácica, da caixa torácica, e facilitando também no processo ventilatório. Os eletrodos, onde fica, né, monitorado o paciente, geralmente na parte da frente do paciente, vai ser colocado na dorsal, nos mesmos sentidos, né, da instalação do eletrodo. Alguns pacientes, né, requerem que fique nessa posição até 12 dias mais ou menos. Isso dependendo muito do critério da instabilidade, da avaliação clínica também do paciente, né, médica com o paciente. E uns médicos, né, uns estudos já indicam que a melhora de 3 a 4 horas, ou seja, 3 a 4 dias após a terapia. Isso eles vão diariamente colhendo gasometria, colhendo exames laboratoriais para verificarem, né, a saturação de oxigênio no sangue, se o CO2 está diminuindo. Então são fatores específicos para quem realmente entende na área, que vai conseguir verificar a melhora lá do paciente em questão, né, de dias. Esses indicadores aí para o comprometimento pulmonar são a saturação de oxigênio, como eu falei, né? A pressão parcial de oxigênio ofertada ao paciente, o volume corrente aumentando a frequência cardíaca e a pressão de vias aéreas, a agitação, são alguns fatores aí que também são avaliados durante a posição prona. O que a equipe de enfermagem tem a ver com isso? Onde é que ela entra nisso? É muito importante, a gente trabalha junto com o enfermeiro trabalha junto com a gente. O enfermeiro geralmente avalia a função neurológica utilizando escalas de sedação, temos a escala de Hansen, a escala de Haas. Então são escalas específicas onde eles avaliam, né, fisicamente o paciente e vão criteriando diariamente a evolução do paciente.
Os técnicos de enfermagem entram na parte de fixar adequadamente a fixação tubo-endotraqueal, tá? Geralmente pacientes são, a maioria, intubados. As aspirações traqueais antes da virada pode ser feito pelo fisioterapeuta ou pelo enfermeiro, para não, na hora da movimentação da prona, o paciente não expelir secreção, não acabar broncoaspirando secreções que estão nas vias aéreas, tendo uma segurança maior para o paciente. Nós também mantemos a monitoração contínua no paciente durante o procedimento. A gente só vai tirar a monitorização podendo ser um oxímetro de pulso ou ou monitorização depois da virada. Até lá a gente mantém e a gente já monitoriza propriamente, né, na parte dorsal. Os eletrodos eles são sempre colocados na parte do dorsal do tórax do paciente. Para evitar aspiração de conteúdo gástrico, as infusões adjacente-interal, né, no caso da sonda interal, elas têm que ser sempre pós-pilórica. Se ser em rota gástrica, o que acontece? O paciente em prona tende a ter volume e pressão na região gástrica, né, podendo, se um paciente está hemodinamicamente instável, a voltar o conteúdo gástrico, conteúdo de dieta, e assim podendo broncoaspirar, tendo êmese também, sujando o leito e também tendo, né, um desconforto até estético, clínico, dos fatores aglomerados em geral, tá? O que pode ser feito? O enfermeiro pode passar uma sonda gástrica, deixar aberta para drenagem e deixar uma sonda interal pós-pilórica infundindo uma dieta. A gente sempre tem que verificar a sonda vesical, se não está pinçada, se não está obstruída, se não está dobrada, porque o paciente em prona a gente não consegue visualizar direito, né, a região íntima do paciente devido à posição. Então temos sempre que nos atentar, né, aos dispositivos. A gente tem que também disponibilizar coxins antes mesmo de virar. A gente pode colocar um na região, né, escapular, para evitar compressão nas mamas, na mulher, e no tórax, assim, evitando abrir lesões de pressão em lugares que não são, né, apropriadas para ter, né? É difícil ter lesão nessas áreas. E também, né, na parte superior ilíaca, liberando o diafragma e região genital também, que são partes onde tem a parte óssea, que pode também ocasionar uma lesão que a gente nem imagina que possa ter. A gente também tem que lateralizar a cabeça do paciente conforme onde está o ventilador mecânico, né, para que não exteriorize o tubo. Nós temos que avaliar constantemente a integridade da pele, isso durante uma higiene, uma massagem de conforto. Geralmente, paciente prona é muito difícil de você fazer um banho no leito, é mais uma higiene íntima, mas se o paciente evacuou, o paciente urinou, vamos mexer em 2, 3 pessoas para poder evitar o máximo de desvirar o paciente. É um procedimento bastante complicado porque não é uma forma normal, né, de um paciente estar deitado num leito hospitalar e acaba até ocasionando uma demora a mais, uma troca, né, uma higiene íntima do paciente. Também a gente avalia a ocorrência da redução de saturação de forma significativa, avaliando constantemente o monitor, né, se não está tendo queda de saturação, se paciente ele não está desaturando, se não está ficando cianótico. São fatores aí que são avaliados juntamente com o enfermeiro. Posição prona é uma posição assim que agora está sendo muito falado devido a esse tipo de problema que nós estamos tendo agora, mas é uma posição que já é feita já há muito tempo em outros tipos de situações de pacientes com distúrbios, né, pulmonares. Como eu falei, a SARA, a SDRA, que é a síndrome da respiração, da angústia respiratória. Então, são doenças já antigas que só agora, devido, né, a essa doença, que é o coronavírus, a Covid, estão assim, dando ênfase mais, né, nos cuidados, porque tem muita gente que nunca tinha visto, né, uma posição prona. Eu tenho aqui no meu canal uma live que eu fiz sobre intubação endotraqueal e nesta live eu mostro um vídeo em exemplo como é feita uma posição prona. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, né, para vocês verem a live que eu fiz, para vocês verem como é feita essa posição, que é bastante sincronizado, tem que ter toda a equipe junta trabalhando, tá? Então eu fico com vocês por aqui. Quem não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, onde eu atualizo semanalmente vídeos sobre enfermagem para técnicos de enfermagem. E fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.